pela palavra que tem nos dito, que o poder do Senhor possa nos limpar, pode fazer o cristão melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, um cristão puro, um cristão lavado, um cristão transformado. Ter o temor de Deus em nosso coração. Vamos pedir a graça ao Senhor. Vamos pedir que a mão de Deus esteja sobre o nosso pastor e a unção do Espírito possa repousar sobre ele. Em nome de Jesus, nós oramos. Vamos orar agora juntos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa energia que tem nos concedido. Qual tempo melhor do que esse, Senhor, que nós temos? Faça tudo novo a nossa vida. Faça tudo transformador a nossa vida. Faça tudo, Senhor, novo em nossas vidas e o sangue de Cristo vai limpar nosso coração em nome de Jesus. Esteja conosco hoje. Faça-nos ser livre completamente. Oramos, Senhor, que nesta noite a palavra que havemos de ouvir a nos fazer limpo, purificado, santificado para a glória do nome do Senhor. Faça-nos ser crentes que o Senhor deseja que sejamos. E Cristo será a nossa porção. Obrigado por responder a nossa oração. Em nome de Jesus, nós oramos. Um grande amém. Pai, nós te agradecemos pelo estudo bíblico. Agradecemos pela tua bondade, pela tua revelação da tua palavra. Agradecemos a ti, Senhor, por Jesus, o teu único Filho, em quem há a plenitude da revelação. Oramos, Senhor, que possamos receber a tua bondade, o teu amor, em que tens nos enviado nesta revelação do nosso Redentor. Senhor, nós oramos que a tua palavra possa fazer algo bom em toda a vida. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Um grande amém e um grande amém nesse estudo bíblico. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós estamos a chegar à palavra de Jesus. Estamos a ver Mateus capítulo 5. Esta noite nós estamos a ver o versículo 3 a 5. Vamos ver Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino de Deus. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E no versículo 5 nós temos: bem-aventurado os mansos, que eles herdarão a terra. Então, essas são as palavras de Jesus. Hoje nós estamos a ver nosso estudo, que nós estamos a ouvir e que nós devemos aplicar em nossos corações nesta noite. Como nós estamos a ver esses 2, 3 versículos, de 3, 4 e 5, nós temos a herança, dos crentes mansos em Cristo. Esse é o título da nossa mensagem. Cristo é o nosso centro. Cristo é a palavra final de Deus, o Pai. Cristo é aquele que tem a plenitude da revelação. É aquele que traz a plenitude da revelação para nós. Então, se nós entendemos a revelação de Cristo, se nós compreendemos a provisão de Cristo em nós, nós saímos dos nossos pecados. Qualquer tipo de pecado, o pecado comum, pecado incomum, o pecado habitual, o pecado ocasional, qualquer depravidade no coração do homem, que traz o pecado na vida do homem, a destruição na vida do homem, que nós não conseguimos vencer por nós mesmos. Quando nós nos arrependemos, nós convertemos, somos nascidos de novo, tornamos filhos de Deus. Portanto, não somos apenas adoradores lá fora sem Cristo. Agora somos crentes em Cristo Jesus. E quando nós estamos diante do Senhor, e nós tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, e nós temos a herança com Deus. Como é que vamos durante esse processo de arrependimento pela redenção? Como é que vamos durante esse processo da convicção para a conversão? Quando nós olhamos para a nossa vida, nós mencionamos e olhamos para esta vida, se essa é a vida de Cristo.
E se isso traz tristeza ao nosso coração, estamos diante de Deus, estamos fora de Deus, estamos tão escuros, tão preto, e Deus é tão lindo e tão maravilhoso e tão glorioso, e nós chegamos à humildade diante do Senhor. Somos convertidos, somos transformados, somos mudados e agora somos crentes em Cristo. E nós temos a herança diante de Deus. A herança, e então o título é A Herança dos Crentes Mansos em Cristo. Estamos a observar três primeiros pontos nisso. Número um, estamos a ver a promessa assegurada para os pobres diante do Senhor, nosso Criador. Também havemos ver, número 2, absolver a dor dos enlutados pela perda e miséria. E ponto número 3, estamos a ver provisão abundante para os mansos na vida e no ministério. Vamos voltar para o ponto número 1. Estamos a ver a promessa assegurada para os pobres diante do Senhor, nosso Criador, nosso Criador. Estamos a ver Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles são o reino dos céus. Nós estamos familiares com a palavra de Deus. Agora, aqui está a dizer os pobres em espírito. Não é o pobre na estatura, não é o pobre no estado da vida. Muitos são pobres na sua condição, mesmo que possam ser, eles ainda são orgulhosos. Eles não são filhos de Deus, eles não têm a certeza de entrar no céu, eles não têm a vida com Deus, eles são pobres e são orgulhosos. Ele não está a falar aqueles que são pobres em substância e coisas materiais e coisas que estão à volta. E são muitas pessoas que são pobres nas substâncias da vida. E mesmo que queremos ajudar eles, eu não sou aquele que está a pedir, eu tenho o suficiente para mim próprio. E então aqui nós temos Jacó, e nós temos o povo, nós temos a bênção de Deus, que Deus tem nos concedido, e Esaú está a dizer, eu tenho o suficiente, fica com aquilo que tu tens. Algumas pessoas são pobres em substâncias da vida, e mesmo assim são orgulhosos na sua vida. São orgulhosos. Algumas pessoas estão pobres na espiritualidade zero, e não há nada nele, e mesmo assim são tão orgulhosos. E aqui está a Babilônia que eu construí para a glória do meu nome. Ele é tão pobre, mas o Senhor está a falar acerca daqueles que são pobres em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles são o reino de Deus. E alguns que estão no reino de Deus, alguns são pobres, e este mundo não tem nada nesse reino do mundo, mas o reino dos céus é diferente. O reino dos céus tem as suas portas abertas. Tem as suas portas abertas para aqueles que são pobres no espírito. Se eles têm a vida com o Senhor, bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles são o reino de Deus. E são aqueles que hão de herdar o reino de Deus. Vamos ver três primeiros pontos nesse primeiro tema. Estamos a ver a percepção dos pobres, não os orgulhosos no espírito. Estamos a ver ponto número 2, a promessa para os pobres. As promessas para os pobres, não para os perversos em espírito. E número 3, provisão para os pobres e penitentes, aqueles que são penitentes no espírito. Vamos voltar para o número 1, a percepção dos pobres, não dos orgulhosos. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 66, vamos ver o que o Senhor está a dizer para nós. No versículo 2, ele está a dizer para todos aqueles que vivem no mal,
e todas as coisas que a minha mão tem feito, todas essas coisas, assim diz o Senhor. Mas para esse olharei para esse rapaz, para esta rapariga, para esta pessoa, eu olharei mesmo para eles que têm um espírito manso, e mesmo para ele que te treme na minha palavra. Eles são aqueles que são orgulhosos, que exaltam a si próprio diante da palavra de Deus, mas aqueles que se tremem perante a palavra de Deus, eles ouvem a palavra, eles escutam a palavra de Deus e tremem diante da palavra de Deus, que julgamento está a vir. Eles se tremem por causa disso. Eles sabem que estão apontados para o homem uma vez morrer e vir de repente o juízo. Eles tremem, mas para aqueles que exaltam a si próprio, a sua opinião, o seu querer, a sua ideia, a sua percepção, aqueles que exaltam a si próprios, eles são religiosos em todas as atividades, eles exaltam tudo na palavra de Deus. Eles não temem diante da palavra de Deus, eles não respondem para isso. Mas aqueles que são pobres de espírito, quem são aqueles? Esses que tremem diante da palavra de Deus. Estamos a ver Salmos 49, estamos a ver versículo 6. Aqueles que confiam na sua riqueza, e aqueles que confiam na sua riqueza, e na multidão das suas riquezas, eles são pessoas orgulhosos no espírito. O homem é orgulhoso, a mulher é orgulhosa, a sua linguagem é orgulhosa, a sua personalidade também é orgulhosa por aquilo que eles fazem. Agora veja capítulo 49, versículo 7, está aqui a nos dizer que nenhum deles de modo algum pode remir ao seu irmão ou dar a Deus o resgate deles. Todos nós somos pobres em espírito, e somos tão pobres que nós não podemos pagar para o resgate, para o preço da redenção de ninguém. E todos quantos são ricos, todos quantos têm riqueza, nós podemos ser ricos na riqueza do mundo, podemos ser ricos nas substâncias do mundo, podemos ser ricos em aquilo que o mundo chama de riqueza. Mesmo assim, nenhuma dessas pessoas ricas não podem comprar nada para resgatar o seu irmão. E não pode dar resgate para ninguém. Então, essa é a evidência que os pobres não conseguem comprar coisas essenciais. Mas os pobres também em espírito, eles também não podem comprar coisas essenciais que fazem entrar no reino dos céus. O que é a vida eterna? Só apenas pela graça, só apenas pelo suprimento do Senhor que consigamos receber isso. E está a nos dizer em versículo 8: pois a redenção da sua alma é caríssima. A redenção da sua alma é caríssima. É alto, tem um custo muito elevado e cessará para sempre. Qualquer um que tenta comprar salvação, aqui está a dizer cessará para sempre e para sempre. Por quê? Porque é apenas através de Cristo, através da sua redenção, através da sua morte, através da sua crucificação, através da sua substituição que nós temos a salvação. Olha exemplos em Lucas capítulo 18, versículo 10. Lucas 18, versículo 10. E 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, orgulhoso, e outro era publicano. Agora veja o versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira. Consigo mesmo ele na mente, com sua religião na mente, com sua tradição na mente, com seus bons trabalhos na mente, com sua justiça própria na mente. Ele orou consigo próprio e com seu foco. E são pessoas assim também aqui dentro da igreja.
existem pessoas que ouvem a palavra de Deus aqui nesta noite, são tão orgulhosos de si próprios, e eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, e estão a dizer que Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os demais homens. Não sou, esses são aqueles que são orgulhosos em espírito. Eles nunca buscam ouvir, receber a misericórdia de Deus. Eles têm a sua suficiência própria. Comparam a si mesmo com outras pessoas. Qualquer fracassado está a comparar com os outros. Está a comparar com os outros. Qualquer homem caído. Qualquer homem caída e mulher caída que está a comparar a si própria com outra mulher, com outro homem que também tem caído. Qualquer pecador que compara a si própria com qualquer outro pecador que tem caído, e aqui está a dizer, eu não sou como outros homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele sentiu-se superior, ele sentiu-se maior do que o publicano que foi diante do Senhor para orar. Algumas pessoas são assim, comparam a si próprio com outros dentro da igreja, comparam a si próprio outros na adoração. Eu não sou como você, eu não estou no mesmo nível que você está, eu conheço a mim próprio, eu conheço o meu caminho, eu conheço a minha vida, eu conheço aquilo que eu faço. Eles são orgulhosos no espírito. Eles não entrarão no reino de Deus. Eles não têm a qualificação para estar no reino de Deus. E no versículo 12 está a nos dizer claramente, jejum 2 vezes na semana. Eu não sou como esse publicano, ele não jejua, eu jejuo 2 vezes por semana. O Senhor vai adicionar isso primeiro. Agora, se você adicionar isso em 52 semanas por mês, por ano, significa que ele jejua 100 e tal vezes por ano. Algumas pessoas são religiosos e devotados assim, e jejuam. E isso fez com que o fariseu fosse orgulhoso e soberbo. Eu dou oferta de tudo quanto possuo. Essa é a base pela qual o seu orgulho se levantou. Então, o reino de Deus não é para ele. Por quê? Porque jejum não nos faz entrar no reino de Deus. É o Calvário, é Cristo, é a restauração de Cristo, é a crucificação de Cristo, é o sacrifício de Cristo. Eu dou dízimos de tudo quanto eu possuo. Os teus dízimos, antes de você nascer, não significa nada. Antes de nascer de novo, agora depois de tu nasceres de novo, não são os dízimos que faz que entramos no céu, é Cristo que te leva ao céu. Se você nasceu de novo, se você é justo no Senhor, se você é redimido pelo sangue de Cristo, a oferta e o dízimo são as tuas gratidões por Deus. Deus, tu fizeste muito por mim, eu estou dando dízimo não para comprar a salvação. Eu já tenho a salvação, não para comprar o bilhete para o céu. Eu já tenho o bilhete para os céus. Porque eu sou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o dízimo que nós damos é para mostrar a apreciação, aquilo que Deus tem feito por nós, aquilo que Deus tem nos concedido. Então, aquilo que Deus nos deu, nós apresentamos diante de Deus. Agora, o homem está colocando a oferta e o dízimo diante da salvação. Vamos observar o versículo 13. E o publicano, porém, estando em pé, ele próprio nem sentiu-se qualificado para chegar-se diante de Deus. Ele nem levantou a sua cara aos céus, os seus olhos ao céu, mas ele batia no seu peito, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Eu não preciso esperar o pecador para dizer que eu sou pecador. Eu sei que eu sou um pecador. Eu não preciso dos publicanos para dizer que ele é justo, mas eu sou pecador. Não, eu não preciso. Eu sei que eu sou um pecador.
E eu não venho por nenhum mérito. Não, eu não tenho direito aos céus, eu não tenho direito à salvação e perdão do pecado, não tenho direito para a vida eterna. Eu chego na base da tua grande misericórdia. Tu és misericordioso para comigo, tem misericórdia para mim, porque eu sou um pecador. Versículo 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. E não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Ele saiu justificado mais do que aquele que era superior, que sentia superior, orgulhoso na suplicação, orgulhoso na oração. E aqui está a dizer, mais do que isto, qualquer um que se exalta, qualquer um dentro da igreja, qualquer um na sinagoga, qualquer um nas religiões, qualquer um que exalta a si próprio, eles serão o que? Humilhado. E qualquer que se humilha será exaltado. Será exaltado. Estamos a chegar ao número 2. Número 2, estamos a ver a promessa para os pobres, não aos perversos. Alguns são perversos no espírito. Eles estão de cabeça para baixo no seu espírito. Nós precisamos entender. Não toma nenhuma a palavra. Agora, se pegamos todas as palavras, todas as letras e tornamos de cabeça para baixo, isso torna ilegível. Não conseguimos ler. Se nós pegamos todas as letras da palavra, colocamos de cabeça para baixo, é perversão, é a corrupção. Então, há pessoas que todo o tiro, todo o ajote da sua vida está completamente de cabeça para baixo. O seu entendimento, a língua, a percepção e mesmo até na leitura da palavra e na aplicação da palavra de Deus, todas as coisas na volta da sua vida estão de cabeça para baixo no espírito, mas aquele que é pobre no espírito, a promessa são dadas para eles. Isaías capítulo 57, lendo o versículo 15. Isaías 57, lendo o versículo 15. E a palavra de Deus está a nos dizer aqui, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo o nome é santo. A sua natureza é santa, o seu caráter também é santo, a sua exigência é santa. Ele está a nos dizer cá nesse versículo: num alto, santo lugar habito, como também com contrito e abatido o espírito, para vivificar o espírito. Aqueles são abatidos espíritos, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Estes são aqueles que são humildes, não superficialmente, e que são humildes não na sua vida, no seu caráter habitual, na demonstração habitual, no símbolo da humildade, dos pobres do espírito, do abandono, da solidão, e são comuns na sociedade. Alguns arrependem, e como que ele dobra os joelhos, como que ele toma forma mais baixa da expressão, mas aqueles que são pobres do espírito no coração e contritos e fora do coração, porque do dentro do coração sai todas as coisas da vida. Se nós estamos sozinhos, sentimos sozinhos, isso mostra na conversação, na nossa expressão, isso mostra. Quando nós estamos na presença de Deus, isso vai mostrar no nosso pensamento, vai mostrar na nossa interação, há de mostrar também em nossa oração. Devemos ser pobres em espírito e não perverso no espírito. Ele está a nos dizer em Salmos 51, lendo o versículo 17. Salmos 51, lendo o versículo 17, aqui está dizendo: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado.
espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Agora, o coração orgulhoso, Deus despreza, Deus rejeita. Ele está a nos dizer que ele propriamente deve manifestar o espírito manso. Olha aqui no versículo 3, olha o versículo 3 agora. Porque eu conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Esse é um rei. Ele não carregou o seu estado político para o templo, para o santuário de Deus. Ele não trouxe a sua posição como rei, a posição no mundo, a posição em Israel. Ele não carregou a posição em Israel para a presença de Deus. Ele conhece o Senhor, que ele sabe que pecou, e o seu coração estava quebrantado por causa do seu pecado. E ele entendeu que quão corrupto eu sou, quão morto eu estou, quão desviado eu estou, quão rejeitado eu estou. Ele entendeu quão grande, quão glorioso, quão santo, quão purificado é o Senhor. Então ele reconheceu o seu pecado. Está a nos dizer também, no versículo 6, olha o versículo 6, eis que amas a verdade no íntimo. E o íntimo, ele está a confessar, ele não tinha isso. Deus deseja a verdade no íntimo do coração. Agora, mas eu não tenho essa verdade no meu íntimo. Ele tem escrito a carta e deu ao homem. Ele escreveu que este homem deveria estar à fronte da batalha e o lugar mais quente da batalha. Isso não mostrou na cara que esse homem fiel, esse homem obediente que recebeu a carta que ele tem escrito ia causar a sua morte. Ele levou, e Joabe levou, e quando o homem leu a carta, ele não disse ao homem que tudo isso é a prática da decepção do coração, e o homem morreu. Eventualmente Deus enviou o seu mensageiro para Davi, e Davi agora viu de que eu sei que amas a palavra, a verdade no íntimo do teu coração. Então ele está a dizer aqui ainda no versículo 4 e versículo 6, e ficarei mais branco e me faz conhecer a sabedoria. E aqui está a dizer que ele fez algo para matar, para destruir, para destruir a vida com Deus. Ele tornou a sua fidelidade por garantia e escreveu a carta do assassinato, escreveu a carta para a destruição. Essa é a sabedoria do mundo. Mas agora nós devemos ter a verdadeira sabedoria. A sabedoria do céu, a sabedoria de Deus. E aqui está nos mostrando no versículo 7. O versículo 7 está a dizer: purifica-me, purifica-me, purifica-me com o ensopo, eu serei limpo, lava-me e eu serei mais branco do que a neve. Ele está a nos dizer no versículo 12. No versículo 12 está a nos dizer: torna a dar-me a alegria da salvação. Torna a dar-me. Aqueles que clamam a salvação, aqueles que clamam por salvação, aqueles que clamam por salvação, mas são pervertidos, são orgulhosos, eles são assassinos. Aqueles que clamam, mas são deceptivos. Aqueles que clamam para a salvação, mas são orgulhosos. Mas eu não tenho isto agora. Restaura para mim a alegria da salvação e me sustém como um espírito manso. Um espírito manso. E faz-me puro e me guarda puro. Agora nós estamos para o número 3 aqui, nesse primeiro ponto. O número 3 do primeiro ponto: provisão para os pobres penitentes em espírito. Atualmente o arrependimento vem do coração. E nós podemos chorar, nós podemos derramar as lágrimas, nosso corpo pode produzir, mas nosso coração tem lá o problema. Se o nosso coração ainda está fazendo o mal, se o nosso coração
está cometido para continuar no pecado, todas essas lágrimas nada valerá, nada valerá, nada valerá. Porque isso exige a penitência no espírito. O arrependimento vem do coração. E pessoas devem regozijar-se com a salvação e verdadeiro arrependimento do Senhor. Vamos voltar para Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito. Eles conhecem o seu espírito. Ele não tem nenhuma qualificação para o reino de Deus. Ele não tem nenhuma qualificação para o reino de Deus. Ele não tem nenhuma boa obra para o reino de Deus, para comprar a salvação diante de Deus. Eu não tenho herança diante de Deus. A mãe é líder dos cristãos. Eu venho, não, nada disso. Não me... salvação apenas em Cristo, a vida apenas em Cristo. E as pessoas que entendem isso, na profundeza do seu coração, do seu espírito, esses são aqueles que são bem-aventurados do Senhor. Bem-aventurados os mansos em espírito, porque deles são o reino de Deus. O reino de Deus é o mesmo como o reino, com o reino dos céus, onde o rei reina. O que é o reino dos céus? É onde os céus reinam. É o campo do Espírito, onde o Deus reina. Qual é o reino de Deus? A casa de Deus. Esse é o reino dos céus. Porque aqui Deus vem para reinar no coração. Deus vem para reinar. Ele faz o coração, ele faz a alma, ele faz a vida interior, onde ele há de reinar sem ninguém que possa levantar contra. Agora, somos filhos de Deus, somos transformados, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida deve mostrar que Deus reina. Agora, chegamos diante do reino de Deus. Agora, será que Deus reina no teu coração? Será que Deus reina no teu pensamento? Será que Deus reina na tua vida? Será que Deus reina na tua decisão? Será que Deus reina em tua vida? Deus reina. Deus reina sem nenhum rival. Deus reina sem que ninguém possa levantar. Deus reina em toda nossa ação, em tudo quanto há em nós. Será que Deus reina ali? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles são o reino de Deus. São as pessoas que vão diante do Senhor e eles dobram quando eles querem, eles humilham quando eles querem, eles estão no pó diante de Deus, eles querem entrar no céu, eles querem chegar no lugar onde Deus reina, mas eles sabem que neles não tem nada que os qualifica para estar diante de Deus. Então Deus olha para os pobres do espírito e Deus levanta os pobres, Deus restaura os pobres, e os pobres em espírito agora entram no reino de Deus. E Deus agora reina nos seus corações. Em Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, lendo o versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13, e aquele que nos libertou do poder da escuridão, e nos transportou para o reino do seu Filho, no seu amor. Agora, lembra disso, que o reino de Deus é o território onde o rei reina. E aonde o rei reina, o reino do seu Filho no amor, é onde o Filho de Deus reina, e reina sem nenhum rival. Por isso, se nós entramos neste reino, se chegamos neste reino, somos libertados do poder das trevas e somos levados e transladados ao reino do seu Filho na luz. A carne não pode entrar neste reino. O mundo não pode ser rival com o Filho de Deus na tua vida. E o Satanás não pode ser aquele que vai ser
rival com Deus no teu coração. Nós somos transladados, nós somos transformados, onde o Filho de Deus é rei no nosso coração sem nenhum rival. Ele está acima do teu pensamento, acima da tua ideia, acima de qualquer coisa que tu podes fazer. Ele deve tomar a preeminência em nossa vida, porque agora é o reino do seu Filho no amor. Ele nos permite reinar e permite Jesus reinar, permite Cristo reinar no teu coração, na tua vida, no teu pensamento, na tua família, na tua ação, em tudo na tua vida. Deixa Cristo reinar sem nenhum rival. Vamos para o ponto número 2. Ponto número 2 da mensagem é absolver a dor dos enlutados pela perda e miséria. Em Mateus capítulo 5, versículo 4. Mateus capítulo 5, versículo 4. Em Mateus 5, versículo 4, aqui bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nós estamos familiares com choro quando alguém morre. Por causa desta perda, então nós sentimos a miséria e nós choramos e nós entristecemos e isso vem profundo do coração. Nós estamos a falar acerca do choro profissional e quando alguém morre, eles são pagos em Israel naquela altura para vir, para entristecer-se e chorar-se para quem morreu. Eles vêm no caminho e com seus cânticos, com suas brincadeiras, com muitas coisas que eles trazem com suas danças, e quando eles chegam perante a casa da pessoa que faleceu, eles rolam assim próprio no chão, eles choram e gritam, eram assim no tempo de Cristo. O Filho morreu e Cristo está indo para ressuscitar o morto. E lá pessoas estavam chorando. Quando Cristo chegou, ele disse, mas por que vocês estão a fazer isso? A jovem não está morta, mas ela vive, ela está dormindo. Imediatamente eles começaram a sorrir. É uma tristeza com fingimento, é uma tristeza com mentira, é uma tristeza e choro de plástico. Mas aqueles que verdadeiramente choram, isso vem da profundeza do coração. A morte tem tomado lugar. Eles sabem que a morte espiritual é mais séria do que a morte física. Portanto, devido a isto, é a vida espiritual, a morte espiritual que o pecado causou. Aqui está a dizer, bem-aventurados os que choram, porque eles serão confortados. Aqui está a dizer, o filho tem recebido o perdão. O pecado que causa dor na vida, que causa a destruição, e aquilo que causa problema em nossas vidas. O pecado que destrói a vida, que causa o problema e nos tira no reino de Deus, eles vêm para uma realização prática de que eles serão miseráveis e terão um futuro destruído. Por quê? Porque eles viveram no pecado e devido a isso estão a chorar. Agora, Deus vem e os conforta com perdão. Deus vem e os conforta com a paz no coração. Na verdade, a razão pela qual muitas pessoas que clamam ser salvos hoje, eles não têm a evidência da salvação. Eles não conseguem entender que a morte dos seus pecados, eles não entendem a morte que os seus pecados têm causado. Eles não entendem a devastação, o mal e o sofrimento que eles terão por causa do seu pecado. Por causa disso, eles na verdade não estão tristes. Quando falamos acerca de Jesus, ele vai te abençoar, ele vai te curar, ele vai te libertar, ele vai receber a tua oração, vai enxugar as tuas lágrimas, ele vai te fazer a tua vida melhor. Quer ter esse Jesus que sempre te faz feliz, você quer ter esse Jesus que sempre te cura, qualquer momento estás doente, tu queres ter esse Jesus
que é tão bom, ele não incomoda você com nada negativo, algo positivo na tua vida, sucesso, você quer levantar as tuas mãos, então eles levantam as mãos, então eles oram como nós oramos, mas não há tristeza no coração, não há a realização dos seus pecados, não há convicção que eles pecaram, não há tristeza por causa do seu pecado, porque eles ofenderam a Deus. Por isso eles clamam que estão salvos, que estão convertidos. E quando nós observamos isso, o sinal da conversão neles, e nós não conseguimos observar o sinal da conversão, porque eles nunca reconheceram o problema que o pecado tem causado na vida. Eles nunca compreenderam a morte que o pecado tem trazido para as suas vidas. Por causa disso, eles nunca se entristecem. Mas aqui está a dizer, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Vamos ver três pontos aqui nesse segundo ponto. A linha A, a razão pela qual nós entristecemos. Vamos ver o pecado pessoal. O pecado pessoal, quando nós entendemos que esse é aquilo que eu fiz, esse é aquilo que tão longe que eu fui. E nós entendemos que esse pecado pessoal nos traz com conflito diante de Deus. Nós arrependemos e nós somos perdoados. Agora, linha B é o pecado do povo. O pecado do povo. E pessoas têm pecado. Eles têm trabalhado, correm daqui para ali. E nós pregamos, nós oramos, nós intercedemos, e nós cantamos, nós tentamos tudo quanto é possível para os trazer diante do Senhor. Mas eles dizem que estão diante do Senhor, mas voltam para o pecado. E as pessoas de que, na verdade, voltam para este mal, o pecado causa tristeza. Jeremias capítulo 13. Jeremias capítulo 13. Estamos a observar versículo 17. E no versículo 17, e aqui diz que e se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugar ocultos, por causa da vossa soberba, essa tristeza. Quando o profeta profetiza, o pregador prega, e o pastor tem dado a mensagem, tem pastorado as pessoas, o evangelista tem trabalhado nisso, mas mesmo assim, tudo quanto a pessoa quer é cura, não há mudança de vida, não há transformação de vida. E esse evangelista vai chorar no lugar oculto na sua vida por causa do estilo da vida que as pessoas vivem. Então, isso é aquilo que a palavra está a dizer, que no versículo 17, e amargamente chorarão e os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Foi levado. Agora, número 3 aqui, nós estamos a ver por causa dos pecados dos príncipes. Samuel chorou por causa do primeiro rei de Israel. Ele tem pecado contra Deus. E ele propriamente não reconheceu o seu pecado. Deus estava contra ele. E Deus foi desapontado por causa do pecado de Saul. Ele estava à procura do estímulo, da vida boa, do reconhecimento do homem. Pessoas sabem que pecaram, conhecem o seu mal, eles sabem o seu erro, eles sabem o problema onde estão, eles sabem o que está, mas tudo quanto eles têm na vida é um título vazio, é uma posição vazia, é uma cadeira vazia. Eles sabem que são pecadores, mas mesmo assim eles nunca reconhecem o pecado e não reconhecem diante de Deus. Eles querem honra, eles querem respeito. Mesmo se você não respeita a minha pessoa, respeita a minha posição. E se Cristo veio neste tempo, e eles vão perder para todo sempre. Porque tudo quanto estão à procura são honras. Número 4, a linha D neste caso, o pecado perpetual. Quando a alma continua no pecado.
mesmo que eles tentam punir a si próprio, mas continuam no mesmo mal. Oh, se eu fazer isso, me corta, Senhor. Tu fazes isso e continua no mal. Tu fazes isso e mantém no mal. Tu fazes isso e continua no erro. Fazes isso e continua na tua vida e na tua inabilidade diante de Deus. Ele faz isso novamente, novamente, e um pecado contínuo diante do Senhor. Oséias capítulo 4, lendo versículo 1. Oséias 4, lendo versículo 1. Nós estamos a ver versículo 1. Aqui está a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, não há verdade, nem a benignidade, nem conhecimento, nem Deus, nem conhecimento de Deus. Não há conhecimento de Deus, não há vida com Cristo. Quando nós vemos a igreja, e parece que nós conhecemos a Bíblia, parece que nós estudamos a Bíblia, parece que nós conhecemos alguma coisa diante de Deus e somos capazes de citar versículos, parece que nós conseguimos até memorizar os versos na Bíblia. Todavia, a vida não demonstra o que nós lemos, nem o conhecimento. O estilo da vida demonstra pecado. A vida não pode ser medida com a instrução e as aprendizagens adquiridas durante os estudos. Então, é um pecado perpetual, é um pecado contínuo, é uma maldade contínua na terra e dentro da igreja. Isso causa tristeza. E não há nada para jubilar e alegrar-se acerca desse estilo de vida. Vamos observar versículo 2. E aqui está a dizer, só permanecem a perjurar, o mentir, o matar, o furtar e adulterar. Eles quebram tudo. Eles destroem tudo. E aqui está a dizer que fazem violência e um ato sanguinário segue imediatamente ao outro. Comete fornicação, adultério e continua no mesmo mal. Nós somos santos, nós somos santificados e são carnais. Não há santidade ali, nós somos santificados, eles são prosmíscuos, eles são santificados, mas nós não conseguimos, eles não conseguem falar de ser santo, glória a Deus, esse aqui que nós somos, mas eles têm desejos carnais atrás da mulher, atrás do homem, e no seu coração. Jesus está a dizer, se tu olhares para a mulher e desejas ela, tu cometeste adultério contra ela adultério contra ela no teu coração. Se nós temos a intenção, quando nós não temos a chance para pecar, mas a intenção, o corpo demonstra a atração para o pecado e a atividade que está nos mover para o pecado. Se nós tivéssemos a chance para envolver-se, para pecar, poderia ir cair nesse pecado. E há tudo isso. E não há tristeza no coração, continuamos no pecado, continuamos no mal e nem falamos acerca disso, nem mencionamos sobre essas questões. Eu interagi com fulano e fulana, falei com fulano e fulana, mas as pessoas não estão a compreender que a pessoa que está a falar acerca, homem, o que é que tu fazes com ela? O que é que tu fazes com ele? Confessa o pecado. Tu fizeste a restrição, arrependa-te. Agora, quando tudo isso lá está, e não há transformação, e não há convicção, e não há transformação de vida, não há conforto, não há conversão, e as pessoas estão a continuar na sua superfluidade, e que eles vão entrar no reino de Deus. Mas bem-aventurados são aqueles que andam no caminho de Deus. E o reino de Deus são para aqueles que entristecem no coração o seu arrependimento, que no seu caráter, que no seu comportamento, o nosso caráter não está ao nível do nosso conhecimento. O nosso comportamento não está ao nível da nossa exposição com a palavra de Deus. Nós continuamente somos como outras pessoas lá fora. E pessoas que não vão no profundo conhecimento e ensinamento da palavra de Deus,
quando isto acontece, quando isto é o caso, então há razão para a maldade. Então nós estamos a ver, número 5, a linha aqui nos diz sofrimento premeditado. O sofrimento que vem em 1 Reis, capítulo 21, lê no versículo 25. 1 Reis 21, 25, não há ninguém como, não há, porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Nós conhecemos a história de Jezabel de Conacã, e qual homem que poderia viver na negatividade, no mal, no estilo e influência para o pecado, como a esposa de Jezabel. E Jezabel, como a rainha, assim que entrou na sua vida, o rei de Israel, glória a Deus, que a igreja não é como a nação política de Israel. Diga amém para isso antes que eu explique. Sabe que em Israel o rei, e você é rei, Salomão é o rei e você é rei. Acabe era o rei, então tinha que ser. Então Jezabel chega para a vida do rei. Então esta Jezabel influencia a ele para mudar do caminho da justiça, do amor de Deus. Ele é rei e continua sendo rei. Jezabel, a sua esposa, continuasse, ajudava a adorar ídolos, e ele guia a Israel para a adoração dos ídolos. Ele continuava sendo rei. A igreja não é assim. Se nós somos pregadores, se nós somos líderes, se nós somos pastores, e tem a esposa Jezabel, e ele agora está a vender a igreja para a mão de Jezabel. Esse pastor deve perder a sua posição, deve perder a sua autoridade, deve perder a sua atividade, ele deve sentar, ele deve ser tirado do púlpito. E tem que tirar o título, é aquilo que nós chamamos em Tito capítulo 1, aquele que a boca deve estar limpa. Quando o pastor casa com uma esposa e essa esposa lhe guia para o mal e tira do caminho standard de Deus, e ela não quer ir para o inferno sozinho, e quer guiar toda a congregação para o inferno, para a falsa doutrina. O Novo Testamento não aceita que esse pastor, pregador ou o pastor nacional venha pregar dentro da igreja. Ele deve ser removido da igreja e do púlpito. A boca e o corpo, a vida tem que estar limpa. Mas no caso do Acabe, ele era o rei. Ele vendeu a si próprio para a obra do mal, a vida do mal para a esposa Jezabel. E deixou ela se levar a ele para o mal, para o pecado. Eu oro que nós, aqueles que ainda não estão casados, toma cuidado com quem você vai casar. Amém. Se há outros que já estão casados e você cometeu erro, e há a influência de Jezabel na tua vida, e que não concorda com o ensinamento, com a doutrina da palavra de Deus. Você casou e está casado, mas você agora tem que encarar a consequência desse tipo de casamento. Você vai firmar. Eu disse que eu fui de firmar. John Wesley casou com uma mulher que não lhe apoiava, que não concordava, que não ajudava com a sua santidade e a mensagem da santidade. Mas, se você não leu aquilo que aconteceu na sua família, você nunca saberá que esta mulher
que não foi capaz de comprar, de mudar, de transformar e nem mudar o João Wesley. Até o fim da sua jornada, ele pregou santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu oro que Deus possa nos conceder a mesma graça. Eu quero o melhor amém do que isso, o amém do novo ano. De maneira que a tua esposa não te tira a tua mente, tira o teu coração, tira o estandarte da vida de Deus contigo. Nós precisamos entender isso. Não somos apenas pessoas que vão firmar para diante de muita gente. E os pregadores e todos quantos cá estão, nós devemos ser responsáveis que aquilo que acontece na eternidade e no tempo que há de vir, e nós precisamos lá estar e vamos dar conta diante de milhares de pessoas. Portanto, nós não podemos vender o destino de milhares de pessoas para a mão do diabo e para a mão da nossa esposa. Tu não farás isso. Ele está nos dizer também aqui, e não havia ninguém como Abel, que vendeu a si, como Acabe neste caso, que vendeu a si próprio para o mal diante dos olhos do Senhor, a qual Jezabel, a sua esposa, ele incitava. Olha, versículo 26. E fez grandes abominações, seguindo ídolos de acordo com tudo que fez aos amorreus, ao qual o Senhor tem expulsado diante dos filhos de Israel. Versículo 27. Sucedeu que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de saco, e jejuou e jazia em saco e andava mansamente. Ele humilhou-se, ele entristeceu-se, ele mostrou a tristeza. Agora, ele entristeceu-se, ele chorou, ele dobrou o joelho, ele vestiu-se de saco, mas Jezabel era tão forte para esse arrependimento. Jezabel era tão forte, mais do que essa tristeza que havia em Acabe. Quando ele voltou para casa, Jezabel ainda teve a mão sobre a sua vida. O ponto é, quando há sofrimento premeditado, que Elias tem falado com Acabe acerca da questão, que este é aquilo que Deus há de fazer para ti. Ele entristeceu-se. Eu oro que, como nós entristecemos para o pecado do povo, como nós entristecemos para qualquer pecado pessoal, como nós nos submetemos e entristecemos para o pecado e sofrimento premeditado que há de vir, o nosso sofrimento será permanente e nossa submissão será permanente em nome de Jesus. Devemos ouvir na nossa vida o que fez com que você desviou, o que fez com que você saiu do caminho de Deus, o que substituiu a palavra de Deus na tua vida. Nós precisamos encontrar na nossa vida o que fez com que a tua vida com Deus tenha caído. Obrigado, Senhor, que você não casou com Jezabel. Eu disse, agradeça a Deus porque não casaste com Jezabel. Você não pode divorciar, mas você pode firmar os teus passos se que ela que não quer entrar nos céus, mesmo que você deve fazer qualquer coisa, mesmo se você tem que ir durante toda a vida sofrendo a escolha que tu fizeste para casar com alguém que não é crente, que te impede você de entrar nos céus, escolhe a dor, escolhe o sofrimento e diga,
eu não vou entrar no inferno por causa de ninguém, mas se ela não quiser ir e quer trazer você com ela para o outro lado, você tem que dizer que milhares de não. Amém. Diga-me se não quer te ouvir. Você vai ter que dizer não. Você não vai dar tanto amor com a pessoa, tanto amor com a pessoa, tanto amor com a carne, que permite que as pessoas te removem dos céus e levam-te para o inferno. Deus te perdoa, Deus nos livra. Existe uma enfermidade prolongada que traz a tristeza. Em Salmos 88, estou lendo versículo 9. Salmos 88, estou lendo versículo 9. Os meus olhos estão, aqui está a dizer, a minha vista desmaia por causa da aflição do Senhor. Tenho clamado a ti todo dia. Tenho estendido para ti as minhas mãos. Tenho estendido para ti as minhas mãos. Aqui está a nos dizer que ele se entristeceu por causa da sua aflição. Quando uma enfermidade é prolongada, nós clamamos a promessa de Deus, nós firmamos na provisão do Calvário, pela sua pisadura estamos curados, mas a enfermidade lá está. Nós entristecemos. Número 7, a linha F, nós estamos a ver a sentença permanente. A sentença permanente é sobre o homem, sobre a família, sobre a cidade e sobre a localidade. A sentença permanente. Apocalipse capítulo 18, Apocalipse 18, versículo 2. Eles choraram grandemente e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. A Babilônia caiu e se tornou a morada de demônios e o covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Agora veja versículo 10. Veja versículo 10. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Numa hora chegou o seu juízo. O seu juízo chegou. Em versículo 11, nós conseguimos observar e ver que e sobre ela choraram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, por causa de uma devastação perpétua, uma destruição perpétua e contínua. Ninguém mais compra as suas mercadorias. E essas são as razões pela qual nós devemos nos entristecer-se. Jesus está a dizer: bem-aventurado, feliz, bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Há algum pecado pessoal na tua vida? Entristeza por causa disso. Há um pecado permanente na tua vida? Entristeza por causa disso. Há um pecado do povo? Devemos nos entristecer por causa disso. Quando nós pregamos e a certeza de salvação, mas ninguém vê evidência disso. Deveria haver a santificação e a santidade, mas nós não conseguimos ver a evidência da santificação e da justiça. Quando nós pregamos sobre a vitória que os crentes devem ter sobre a carne, sobre a palavra, sobre Satanás, sobre o mundo, a vitória, mas não a vitória diante dos olhos, e mesmo os crentes devem submeter-se, devem humilhar-se. Quando os líderes, os príncipes, os pastores nacionais, qualquer um na liderança, quando não há uma vida alta e santa e profunda neles, e tudo está assim como está, os pregadores cometidos e prontos para a palavra de Deus devem humilhar, devem se entristecer-se. Quando há o pecado perpétuo
e a pessoa tem espírito de incorrigibilidade. E a palavra entra e a palavra não tem efeito. E a mancha lá está. Enquanto isso, deixa Cristo vir para manter. Em vez de Cristo vier e depois de ouvir a palavra de Deus e tornando a preeminência no coração do homem, eles não permitem que Cristo habita na sua vida e mantenha. Deve haver submissão, deve haver arrependimento. Quando há um sofrimento premeditado, por causa disso, Deus está a dizer a Israel, sim, ok, vocês podem ir à terra de Canaã, à terra da promessa. Eu tenho enviado o anjo para ir convosco, mas eu não irei convosco. Vão vocês querem a terra e vão possuam a terra. Quando há algo assim, e na presença de Deus não está conosco, deve haver tristeza no coração. Quando a enfermidade prolongada, estamos doentes por muito tempo e nós não sabemos o que está acontecendo, sabemos que Deus de milagre, Deus de cura, Deus de libertação, Deus de ontem, hoje e eternamente, mas a doença lá está, a pessoa está em profunda enfermidade, aflição e nada está a mudar, deve haver tristeza no coração. Quando há sentença perpétua e Deus está a dizer final, Moisés não me diga mais nada acerca da tua oração, não fala acerca da pessoa, não menciona mais nada, porque você morrerá, não receita Daniel, não receita mais nada, eu não ouvirei. Quando há uma situação dessa, sentença perpétua, o povo de Deus deve submeter. Estamos a ver ponto número 3, a provisão abundante para os mansos na vida e no ministério. Ponto número 3, a provisão abundante para os mansos na vida e no ministério. Mateus 5, capítulo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Os mansos não são aqueles que têm a espinha, pessoas que não têm nenhuma convicção, nem não são mansos. Pessoas que não têm nenhuma firmeza. Os mansos não significa que as pessoas que vão comprometer com o pecado. Os mansos não significa que, por que você permita tudo ir e você não levanta a voz, você não fala contra o pecado? Porque eu sou manso. Não, Moisés foi manso, mas ele não comprometeu com o pecado. Senhor Jesus Cristo está a nos dizer que nós encontramos descanso na nossa alma. Jesus era manso, mas ele disse, vá e não peque mais. Vá, tu saduceus e fariseus. Vocês tomam a chave do reino dos céus, vocês não entram nele e não permitam que ninguém mais assim entram. Jesus era manso, mas ele não aceitou o mal. Pessoas que não têm nenhuma coragem, não têm nenhuma firmeza diante de Deus. Eu sou manso, não. Precisamos entender a mansidão. Bem-aventurados os mansos, o manso e poderoso. Bem-aventurados os mansos, os mansos e corajosos. Bem-aventurados os mansos e os verdadeiros. Bem-aventurados os mansos e honestos. Bem-aventurados os mansos e também aqueles que andam no caminho de Deus, na vida de Deus. Eu sou manso, mas eu sou tímido. Eu sou manso, eu não consigo falar a verdade. Eu sou manso e vivo assim. Não, isso não é mansidão se você não é fiel. Se você não tem coragem. Se você não anda diante de Deus. E não há mansidão ali. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles herdarão a terra. Amém? Devemos ver 3 primeiros pontos aqui nesse último ponto da nossa mensagem. A linha A, nós estamos a ver a identificação dos mansos através da humildade. A identificação dos mansos através da humildade. Vamos ver a linha B. Nesse terceiro ponto, a integridade dos mansos ao longo da vida. A integridade dos mansos ao longo da vida. A linha C. Estamos a ver a herança dos mansos com o Senhor. A herança dos mansos com o Senhor. Estamos a ver a identificação dos mansos através da humildade.
Vamos voltar para Mateus capítulo 11, lendo versículo 29. Mateus 11, lendo versículo 29. Aqui o Senhor está a dizer que tomai sobre mim o meu jugo e aprendei, porque eu sou manso e humilde do coração. Encontrarei descanso para a vossa alma. Os mansos do coração, mas mesmo assim ele falou a verdade. Os mansos no coração, mesmo assim ele pregou com autoridade e com poder. Os mansos no coração, mas mesmo assim ele repreendeu e corrigiu os religiosos. Mansos no coração, mas mesmo assim eles corrigiu Pedro, corrigiu os discípulos. Mansos no coração, mesmo assim ele corrigiu e falou Judas Iscariotes: eu sei aquilo que você está a planear, eu conheço o teu caminho, vá e faça aquilo que tu queres fazer, mas será mais tolerante para muitos pecadores do que você. É melhor que você não tivesse nascido. Ele era manso e humilde, mas mesmo assim falou a verdade. Ele não tinha medo de declarar a verdade, de declarar o ensinamento. Ele sabia de tudo isso, que planeavam sua crucificação. Mesmo assim, a sua mansidão, a sua humildade não lhe impediu de falar a verdade diante do povo. Então nós estamos agora a ver Números capítulo 12. Números capítulo 12, lendo versículo 3. Números capítulo 12, lendo versículo 3. E aqui nos diz que era o homem Moisés muito manso, mais do que tudo. Agora, entenda, a mansidão não significa que não tem coragem. A mansidão não significa ter medo. A mansidão não significa ser tímido. É o homem que apareceu diante de Faraó: deixa que meu povo vá. E Faraó está a dizer: olha, não volta mais aqui. E você quer deixar o povo largar o seu trabalho? Não, Deus está a dizer: volta para ele novamente. A mansidão nos faz obedecer o mandamento de Deus. A mansidão nos faz submeter diante de Deus. Deixa que o meu povo vá. Ele sabia o poder de seu Deus. A mansidão não significa de que nós não conseguimos obedecer ao Senhor, nós temos medo, nós temos vergonha e não temos coragem e não preocupamos com isso, com aquilo. Não. Homem e a mulher que não consegue declarar a verdade, a palavra de Deus. Aqui está a dizer que ele era muito manso, mas além de todos os homens, Moisés era manso. Agora, ele poderia defender a Deus, defender o amor de Deus, defender a palavra de Deus, mas ele não defenderia a si próprio. Essa é a humildade no coração. Quando Arão e Miriam falou mal de Moisés, e ele sabia acerca disso, ele sabia, mas são irmãos dele, mas ele não falou nada. Quando Corã e Datã desafiou Moisés, a autoridade e a unção de Deus sobre Moisés, ele chamou e desafiou. Agora, manter a mansidão significa que nós não defendemos a nós próprios, mas nós defendemos a glória de Deus, a honra de Deus, defendemos a estatura, a firmeza de Deus. Nós não defendemos a nós próprios. Deixa que eles possam falar, deixa eles planear, deixa eles fazer, deixa eles andarem, deixa eles dizer o que querem dizer. Nós devemos defender a glória de Deus. Veja versículo 4. Veja versículo 4. E Deus falou, e logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. E nós estamos aqui a observar. Veja versículo 5 agora. Versículo 5 nos diz que então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e ambos saíram. Agora veja versículo 6. E disse:
ouvi agora as minhas palavras. Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele, na visão. E eu falarei com ele e num sonho. Mas no versículo 7 está a dizer, não é assim com o meu servo Moisés. Não é assim como que é fiel em toda a minha casa. No versículo 8, boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo, contra Moisés. É isso que o Senhor está a dizer. Por que não tiveram temor de falar mal dele? O Senhor defendeu Moisés. Então devemos decidir deixar que Deus nos defende. Mas aqueles que batalham pela fé, para a verdade, para a doutrina, para a prática e aplicação da palavra de Deus, nós devemos insistentemente contender e defender a verdade, e não permitir que ninguém, homem ou mulher, dentro ou fora da igreja, e com a sua boca e tentar nos parar de cumprir o ministério que Deus está nos chamado para cumprir. Filipenses capítulo 2, lendo versículo 3. Filipenses capítulo 2, lendo Filipenses capítulo 2, lendo versículo 3. E aqui está a dizer, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere aos outros superiores a si mesmo. Melhor do que a si próprio. Versículo 4 nos diz, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas a cada qual também para o que é dos outros. Versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. A mente da humildade, a mente da mansidão. Veja número 2, que é o ponto número 10, nesse último ponto. A linha B, a integridade dos mansos ao longo da vida. A integridade dos mansos ao longo da vida. Olha agora Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Que o fruto do Espírito é o amor. Para cristão é o amor. Isso deve ser estabelecido em nosso coração, na nossa ação. Deve haver gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Versículo 23, contra essas coisas não há lei. Então, aqui está, são frutos do Espírito. Quando o Espírito de Deus está em nós, deve haver mansidão. E aqueles que não têm a mansidão e o Espírito de Cristo, esses não são de Cristo. Se nós temos o Espírito de Cristo, a mente de Cristo, nós devemos ter a mansidão no coração e a humildade do coração. Ele está nos dizer também que a humildade, então também está nos dizer a temperança, ele está nos dizer contra isso não há lei. Veja a linha C aqui nesse terceiro ponto. Estamos a ver a herança dos mansos com o Senhor. Vamos voltar para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, lendo novamente versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres em espírito, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados aqueles que estão diante de Deus, porque eles herdarão a terra. Eu oro que as bênçãos de Deus
possam dar-nos o testemunho de vida em nome de Jesus. Mas nós devemos olhar para a palavra de Deus e não apenas ouvir, mas devemos praticar a palavra. Porque se alguém ouve a palavra, mas ele não pratica a palavra, é como aquele que olha para o espelho e só observa a si próprio, só observa ao seu rosto, esqueça tudo quanto Deus tem dito. Não há limpeza, não há correção, não há consagração, não há comprometimento, não há vida diante de Deus, não há transformação diante do Senhor. E não há autoridade com a palavra de Deus. A vida nossa deve mostrar a mudança. Eu oro que Deus possa transformar toda a nossa vida de acordo com a sua palavra em nome de Jesus. Vamos pôr de pé e falar com Deus em oração. Vamos pôr de pé, pensa acerca disso, pensa acerca de tudo isso. Há humildade no teu espírito, há transformação no teu espírito, ou és orgulhoso no espírito. Aquele que é orgulhoso no espírito, aqueles que não ouvem a palavra de Deus, aqueles que ouvem e não guardam a palavra de Deus, vamos pôr de pé diante de Deus na oração. Eles têm a sua própria ideia, têm o seu próprio pensamento, têm a sua própria atitude, têm o seu próprio andar, têm o seu próprio fazer. Aqueles que não temem ao Senhor, nós precisamos orar. É o tempo que nós oramos. É o tempo que nós buscamos a presença de Deus. É o tempo de nós estarmos diante de Deus em oração. Dizer, Senhor, olha para o nosso coração, olha para o nosso coração, olha para a tua própria vida, examina o teu andar diante de Deus. Examina o teu fazer diante de Deus, examina toda a área da tua vida, examina a tua vida cristã e vamos buscar a presença de Deus. Deixa com que Deus fale ao teu coração. Eles estão no seu próprio caminho, eles estão na sua própria vida e eles não conseguem corrigir o orgulho que está no coração, não conseguem corrigir a soberba que há no coração. Eles estão cheios de si próprios. Estão cheios de si próprios. Temos que orar, examina a ti próprio, não fica calado, não fica calada. Fala com o Senhor em oração. Fala com o Senhor em oração. Deixa o Espírito de Deus mover no teu coração. Deixa o Senhor transformar a tua vida. Há perversão no Espírito e pervertendo a palavra de Deus. Estamos a perverter o caminho ao qual Deus nos chamou para andar. Será que a tua vida mostra que és pobre no Espírito? Ou nós estamos felizes apenas quando nós estamos diante de Deus? Nós temos que orar. Devemos ser pobres no espírito. Devemos ser humildes no coração. Deve haver o contristeiro no coração. Deve haver temor diante de Deus. Deve haver verdade em nós. Deve haver transformação. Veja Davi, o rei. Como é que nós respondemos? Que Natan chega a ti e está a dizer que assim tu és o homem. Qual é a tua reação? Qual é a tua resposta? Mostra. Se nós somos humildes, se somos contritos no coração, se temos a vida com Cristo, vemos o Senhor, Acabe, o rei. Como é que nós respondemos? O profeta Elias chegou a ti, está a te desafiar. Você vendeu a ti próprio para o mal, para a tua esposa, porque a tua esposa te incita para o pecado. Incita-te para o pecado. Que estilo de vida é essa? Acima da palavra de Deus, o Senhor Acabe, o rei,
Qual é a tua reação? Bem-aventurados os pobres no espírito. Bem-aventurado e os pobres do espírito, não os perversos do espírito. Os pobres em espírito, os penitentes no espírito. É essa transformação que Deus espera em nós. É essa vida que Deus espera em nós. É essa mudança que Deus espera em nós. A transformação, a mudança. A vida com Cristo. Temos que manter na oração. Temos que suplicar a Deus nesta noite. Dizer, Senhor, que o espírito da humildade e mansidão haja em nós. Bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Que eles serão consolados. Eles serão transformados. A pomposidade, a pecado pessoal, a pecado escondido, a tristeza para esse mal, a contrição do coração para este pecado. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Há pecados perpétuos e contínuos dentro da igreja e na vida dos crentes. Há tristeza, há arrependimento, há mudança. Será que nós estamos tomando isso como garantia? Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Enquanto somos filhos da carne, filhos do mundo, filhos de Satanás. Há tristeza no coração, arrependimento. Judas ouviu o suficiente para entristecer o seu coração e arrepender, mas ele não arrependeu. Por isso que ele pereceu. Por isso que ele morreu, perdeu a salvação. Mas vemos Pedro. Eventualmente chegou ao ponto. E Jesus olhou para ele. E foi. Ele chorou tristemente com angústia no coração, arrependeu dos seus pecados. Ele suplicou a Deus pelo perdão. Ele suplicou a Deus pela restauração de vida. Será que nós estamos tristes pelo caminho que nós estamos a andar? Davi eventualmente chegou ao ponto. Tu és o homem. Você chegou ao ponto? Será que estás a chorar pelo teu pecado escondido? Bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão confortados. Conversão que lá está não é real, e se nós não suplicamos, não mostramos a sinceridade, a humildade do coração, a tristeza pelo pecado profundo do nosso coração, se não há arrependimento, se não há mudança, se não há transformação, a salvação não é real. Deus está a te chamar, neste momento já devias correr, mas Deus está a te chamar para arrependimento. Pessoas vivem no seu mal. Os teus amigos à volta de ti pecam e na tua presença há impunidade. Será que entristeces por causa disso? Eles te tomam como Ló, que vão ao povo, mas te tiram de lá.
Senhor vai destruir este lugar. Eles olharam e fizeram gozo com Ló. Será que há tristeza no coração? A tua família não te leva a sério mais. Tu lês a Bíblia, explica a Bíblia para eles, a devoção familiar, a tua esposa, os teus filhos, e alguns que nós ajuntamos com eles, mas mesmo assim não há transformação, não há mudança. Eles contrariam a palavra, todo o estandarte que nós temos na família. Eles não conhecem a tua contradição, eles vão te dizer: este é aquilo que eles têm feito, esse é aquilo que eles estão a fazer. Isso te incomoda? Será que nós entristecemos, nós estamos tristes por causa disso? Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Nós pregamos, ensinamos na igreja, e as pessoas carregam, continuam com a religiosidade. Eles jogam a palavra na tua cara. Será que nós nos entristecemos por causa disso? Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Não as pessoas que veem a corrupção. Isso não toca no seu coração? Eles continuam assim. Eles ouvem acerca da profanação. Isso não os incomoda. Eles veem a perdição e desejo carnal. Eles veem adultério. Eles veem a fornicação. Dentro da igreja, em muitos lugares, isso não os incomoda. Eles carregam a religiosidade em todo lado. Bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. As pessoas que são desobedientes e rebelam na casa de Deus, eles continuam no seu trabalho, na sua responsabilidade, pregando, ministrando como normal, e não toca, não fala com eles que rebelam dentro da igreja. Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Eles serão consolados. Nós vemos a prevariquidade, a maldade dentro da igreja. Nós vemos o mundanismo, mas ninguém entristece. Tudo tornou normal. Vemos a desviação, mas ninguém entristece. Mudando o estandarte da igreja, o princípio que foi estabelecido, ninguém entristece, ninguém fala. Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. E bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Nós somos humildes, mansos, honestos, verdadeiros. Somos mansos e santos. Somos mansos e corajosos. Somos mansos e não conformados com o mal. Nós somos mansos, mas nós firmamos diante da palavra. Há firmeza em nós. A espinha dorsal para manter na verdade. Somos mansos sim, mas não somos destemidos. Somos mansos, mas nós mantemos
na palavra e firmamos com a verdade, contendendo na fé, uma vez foi dado aos santos. Nós somos mansos, mas ninguém vai fechar a tua boca. Nós somos mansos, mas nenhum Jezabel vai te impedir de colocar a religião do mundo dentro de nós e nem na igreja do Senhor. Somos mansos, mas firmamos com o Senhor, firmamos para Deus e firmamos com Deus. Nós firmamos na palavra de Deus. Somos mansos, mas mantemos firme no chamado de Deus e na palavra de Deus. Pobre do Espírito. Pobre do Espírito. Somos herdeiros e crentes no Senhor. Tudo quanto é de Deus nos pertence. Salvo, humilde. Santificado, mas humilde. Batizado com o Espírito Santo, mas humilde. Servimos a Deus, mas mantemos na humildade. Mas mesmo assim continuamos na humildade. Mantemos no caminho do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor Jesus. Nós te agradecemos pela revelação que tem nos concedido. Senhor, oramos, Senhor, que a palavra dos céus e a esferográfica do céu escreva tudo deliberadamente em todos os corações, em nome de Jesus. E a verdade da tua palavra será transferida aos nossos corações, será transferida em nossas vidas, serão transferidas em nossos caráteres, serão transferidas aos nossos comportamentos, serão transferidas em nossa maneira de viver e de andar, em nome de Jesus. Purifica e limpa todo mal dentro da igreja. Purifica toda influência e toda inspiração e todo espírito de Jezabel, remove dentro da tua igreja em nome de Jesus. Estabeleça a verdade, estabeleça o padrão, estabeleça o padrão em toda a casa, em toda a família, que o marido é a cabeça da família. E não há Jezabel, não há ninguém que há de impedir a palavra de Deus e o padrão de Deus, a santidade de Deus que está nos tocado, você está nos colocado em nossas vidas, em nome de Jesus. Oramos para os nossos homens, que o Espírito de Deus, que o compromisso com Cristo, e eles estão a comprometer como Acabe, isso não estará nos seus corações. Que o poder dos serviços estrangeiros, das idolatrias, dos deuses estranhos, não virá e não permanecerá, não virá nenhum Jezabel para a nossa família, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, para ser tão humildes e tristes quando nós vemos o diabo tomando a semente e a palavra do Deus na plataforma onde Cristo deve reinar sem nenhum rival. Ajuda-nos, Senhor, a nos entristecer quando nós vemos o mundo pervertido no mal, a vida das pessoas dentro da igreja. Ajuda-nos, Senhor, para quando nós temos a carnalidade mais do que o Espírito tomando controle da vida de um homem e mulher dentro da igreja. Ajuda-nos, Senhor, para que na sinceridade do coração nos conforta, somos completamente transformados e mudados em nome de Jesus.
Ajuda e faz com que a santidade reine em todo o coração. A santidade reina em toda a vida. A santidade reina em todos os pecadores. A santidade reina em todo o tempo de Deus. A santidade reina no serviço de Deus em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, para não ter uma falsa mansidão. Uma falsa mansidão que nos compromete, que não firma, que não prega, que não ensina, que não batalha pela fé. Garante-nos, Senhor, uma verdadeira e bíblica escritural mansidão em nome de Jesus. Assim como Cristo, ajuda-nos a manter manso e humilde. E ainda firme, bem claro e diante da tua palavra, ensinando a tua palavra, obedecendo a palavra de Deus, sem nenhum compromisso com o mal. Confirma toda a palavra em todo o coração, em todas as vidas, e ajuda-nos, Senhor, para lavar todos os males que estão dentro de nós e faz-nos inimigos e pecadores e sem nenhuma coragem. Lava tudo isso na vida do teu povo em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a manter firme. Ajuda-nos a ser firmes. Ajuda-nos, Senhor, e fazer a tua vontade até o fim em nome de Jesus. Obrigado pela resposta da oração. Em nome de Jesus nós oramos.